Meus irmãos, graça e paz a todos. A live caiu ainda agora porque houve um problemazinho tentando ajeitar aqui o celular. Hoje nós vamos fazer aí o nosso culto. Tiago hoje não vai entrar, está um pouquinho doente. Vamos esperar os irmãos aí entrar para a gente começar o nosso culto. Alguns irmãos já estão chegando aí. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos aguardar aí mais um pouco para a gente começar o nosso culto ao nosso Deus. Me digam aí, vocês que já entraram, se o áudio tá bom, dá para ouvir, se está tendo alguma interferência, o áudio tá bom. Tá só um momentinho aí para mais irmãos entrarem, para a gente começar o nosso culto. Irmão Antônio, irmã Taninha já entrou. Deus abençoe os irmãos. Como é que tá o som? O som tá bom, meus irmãos? Ok, irmão Lorivaldo Santos, o áudio está ótimo. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Meus irmãos, como eu disse, Tiago hoje não vai entrar. Tá aí sentindo aí dor de cabeça, enjoo e tal. E vai hoje ficar um pouquinho de repouso. Aí pediu para mim fazer hoje desde o início. Dá mais um tempinho para a gente começar o nosso culto. Os irmãos já voltam domingo, não é isso? A fazer os cultos presenciais. Que Deus abençoe a volta aí dos irmãos em Serra Redonda. Sou aqui do Seminário Betel, no Rio de Janeiro. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Acho que o irmão deve ser amigo de Tiago, não é isso? Irmã Silvia Ramos, Deus abençoe. Fica aí conosco para a gente começar. Daqui a pouquinho iremos começar o nosso culto. Deixa eu ver se mais alguns irmãos entram. Coloquei aqui no grupo da igreja para os irmãos entrarem. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós estamos fazendo nos profetas menores. Desde há mais ou menos um mês nós estamos nesse estudo aí dos profetas menores. E hoje nós vamos dar continuidade no livro de Amós a partir do capítulo 4. Hoje nós vamos dar continuidade nesse estudo que nós estamos fazendo aí nos profetas menores. Nós temos aprendido bastante aquilo que Deus tem a nos falar. E aí, meus irmãos, nós vamos começar nesse momento. Vamos orar, pedir ao nosso Deus a direção por
tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Por isso vamos orar, abaixe sua cabeça e vamos pedir a Deus que Ele nos guie nesse momento. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem colocado nos nossos corações, nas nossas mentes, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem suprido a tudo aquilo que nós queremos, ó Deus, e nós estamos debaixo da Tua vontade, ó Deus. Apesar desse momento que nós estamos vivendo, o Senhor tem nos abençoado e o Senhor tem nos guiado. Isso é o que mais importa nas nossas vidas, é a Tua presença, Senhor, no nosso meio, ó Deus. Abençoa os irmãos que já chegaram, que vão acompanhar esse culto aqui conosco. Abençoa os irmãos que vão ver essa live depois, ó Deus. É isso que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos fazer a nossa leitura devocional. E eu queria que os irmãos abrissem comigo aí sua Bíblia no Salmo 124. É o chamado Salmos de Romagem, que eles vão do Salmo 120 ao Salmo 134. E o Salmo 124, o título em cima diz: Deus, o nosso protetor e o nosso libertador. E diz assim o Salmo: Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. As águas nos teriam submergido. Versículo 5. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu aos seus dentes. A nossa alma foi salva, como o pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Meus irmãos, o salmista que escreve aqui, eles atribuem a Davi esse salmo. Ele tem uma lição magnífica para nós. Ele diz: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. E a lição aqui, meus irmãos, é simples. Nós aplicamos dessa maneira: se Deus não estivesse ao nosso lado, como diz o texto, jamais nós teríamos sobrevivido. Se Deus não estivesse ao lado dos irmãos da igreja de Serra Redonda, essa igreja jamais existiria. Se Deus não estivesse do lado do seu povo ao longo dos anos, há milhares e milhares de anos, esses irmãos não teriam sobrevivido. Mas a nossa força, ela vem de Deus. E ele diz aqui dos versículos 3 a 5, ele vai falar de algumas características de algumas pessoas que teriam feito. Eles teriam engolido vivos, as águas teriam passado por cima de nós. Mas no versículo 6 ele diz: Bendito seja o Senhor, que não nos deu presa sobre eles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Perceba bem, meus irmãos, que ele termina dizendo que o nosso socorro vem do Senhor. E quem é esse Senhor que ele diz? É o Senhor que fez os céus e a terra. E é esse o Deus que nós servimos, é o Deus que criou os céus e a terra. E se ele criou os céus e a terra, é porque ele tem um domínio sobre tudo e sobre todos. Nada escapa aos olhos de Deus. Por isso que Deus é o nosso refúgio e o Deus é a nossa fortaleza. E ele é o nosso socorro bem presente. É esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus que o salmista diz que encontrou o Senhor e que
prefere ficar junto com a sua presença. Amém, meus irmãos? Nós vamos ouvir um cântico agora, nesse momento, e você conhece o Salmo de número 84, um salmo belíssimo, que nós vamos ouvir nesse momento. E quando os irmãos estiverem ouvindo aí, deem um ok para me saber se o som tá bom. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, os teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, na graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém, meus irmãos. Que louvor belíssimo, não é isso? Salmo de número 84. Nós temos várias lições aqui e aonde Deus tem nos abençoado. E o versículo de número 3 desse salmo diz: o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Veja só, o pardal encontrou casa, era tudo que ele queria, era encontrar casa. A andorinha do mesmo jeito, ela queria colocar os seus filhotes, tudo que eles queriam. E diz o salmista que ele encontrou
os altares do Senhor. Ele encontrou a presença do Senhor. E era tudo aquilo que ele queria. E essa é a grande lição, meus irmãos. Quando nós encontramos Deus, quando nós encontramos Jesus Cristo, não tem felicidade nenhuma. Às vezes vamos ficar aborrecidos, tristes, seja o que for, mas quando nós encontramos Jesus Cristo, é isso que nós sempre queremos. Encontrar aquele que é o autor da nossa salvação. Que Deus nos abençoe, que coloque esse louvor que nós ouvimos, essa pequena devocional que nós fizemos nos nossos corações. E se você, meu irmão, tiver pedido de oração, pode deixar aí nos comentários que nós vamos estar orando no final, entendeu? E que os irmãos vejam aí também e lembrem-se desses pedidos e vamos orar juntos, como uma só igreja e uma só fé. Meus irmãos, como eu disse, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições nos profetas menores. E hoje nós vamos ver o livro de Amós, o capítulo de número 4. Amós, capítulo de número 4. Nós vimos que Amós ele era um boiadeiro, entendeu? Amós jamais foi profeta, entendeu? Jamais Amós ele estudou, jamais ele teve perto de um profeta, mas Deus chama Amós para esse trabalho. E Amós vai. E tudo, meus irmãos, que Amós estava fazendo era de acordo com Deus. Tudo aquilo que Amós fazia, tudo aquilo que Amós falava era de acordo com o nosso Deus. E aí a época de Amós, meus irmãos, é algo bem interessante. Era uma época onde tinha prosperidade, as pessoas estavam bem, mas era um momento onde estava acontecendo muita injustiça. Nós já vimos isso e vamos ver aqui nesse capítulo de número 4. As pessoas eram ricas, mas depois disso nós vemos que existiam muitos pobres, muitos necessitados. As pessoas estavam extorquindo mais ainda os pobres no intuito de ficar mais ricos. E Amós se levanta nesse momento de falar dessa injustiça que estava acontecendo naquele meio. E é isso que nós vamos ver hoje nesse capítulo de número 4. E eu queria, meus irmãos, deixar um título com os irmãos. Apesar de nós termos alguns títulos em cima, eu queria deixar um título assim: Povo de um coração duro, ou povo de um coração endurecido. E nós vamos entender por que isso. Mas acompanhe comigo a leitura dos versos de 1 a 3. Ele diz o seguinte: ouçam esta palavra, vacas de Bazã, vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos: tragam vinho e vamos beber. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vocês serão arrastados com ganchos, até as últimas de vocês serão levadas com anzóis de pesca. Vocês sairão em fila pelas brechas e serão lançadas na direção do Monte Hermon, diz o Senhor. Meus irmãos, o salmista aqui, Amós, meus irmãos, começa aqui denunciando algo bem interessante que estava acontecendo naquela época. Nós vimos acontecer ao longo dos tempos e nós vemos também acontecer hoje, meus irmãos, a opressão nas pessoas. E ele diz algo aqui interessante. Ele começa a falar das mulheres. Ele diz: olha, ouçam esta palavra, vacas de Bazã, vocês que estão no monte de Samaria. Ou seja, meus irmãos, ele começa falando das mulheres. E o que era que essas mulheres estavam fazendo? Olha a continuação do versículo. Ouçam esta palavra, vacas de Bazã, vocês que estão no monte de Samaria. E o que é que elas estavam fazendo? Que oprimem os pobres, esmagam os necessitados
e dizem aos maridos: traga vinho e vamos beber. Veja só, meus irmãos, o que essas mulheres estavam fazendo. Essas mulheres estavam oprimindo os pobres e esmagando os necessitados. E elas estavam tranquilas, porque no final do versículo 1, elas dizem, e dizem aos seus maridos: traga vinho e vamos beber. Eles estavam, meus irmãos, tranquilos diante daquilo que eles estavam fazendo. Amós aqui, meus irmãos, coloca que todos os males que estava havendo no povo de Israel naquele momento era por conta das mulheres. Eram mulheres que já eram ricas, mas eram mulheres que estavam praticando uma vida de injustiça diante dos pobres e dos necessitados, porque queriam uma vida luxuosa. Queriam viver de uma vida de luxo, de ter casas bacanas e aí de outras coisas. Porém, meus irmãos, eles queriam viver de luxo, mas esse luxo que eles queriam era oprimindo as pessoas. Eles não queriam trabalhar, mas eles queriam oprimir as pessoas. E sim, meus irmãos, nós vemos isso há anos atrás, nós vivemos essa época também, aonde nós vemos pessoas que não querem saber de Deus e outras que querem saber de Deus, dizem que são religiosas, mas elas estão oprimindo as pessoas. Elas veem as pessoas na miséria e ainda querem tirar mais do que elas têm. E aqui nós vemos esse grande relato de pessoas que tinham muito, ao invés de repartir com quem não tinha, o que é que elas estavam fazendo? Elas queriam mais. E elas estavam oprimindo as pessoas. E hoje nós vemos isso, meus irmãos. Tem pessoas que, quanto mais têm, mais elas querem. Nós vemos políticos fazendo isso, roubam o dinheiro das pessoas e vêm com um discurso bonito, meus irmãos. Mas estão fazendo isso com os pobres e com os necessitados. E aqui, meus irmãos, nós temos uma belíssima lição na Bíblia. Por isso, meus irmãos, que nós que somos crentes, nós não dependemos de nenhuma ideologia. Ser de esquerda, ser de direita, ser marxista, ser liberal, querer teologia da libertação, querer teologia da prosperidade. Não, meus irmãos, nós não precisamos disso. Nós precisamos da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia, ela é o nosso guia. E se nós não estamos fazendo isso aqui é porque nós estamos errando. Se nós vemos tudo isso acontecer aqui, as pessoas serem extorquidas, os pobres serem pisados, e nós não estamos fazendo nada, nós estamos sendo coniventes com tudo isso. O crente, meus irmãos, em Jesus Cristo, ele não precisa ter nenhuma ideologia. Porque toda ideologia, seja ela qual for, ela vai dizer, siga a Cristo, mas você tem que fazer isso. Não, eu não preciso de mais nada. Eu preciso de Cristo. Tudo aquilo que ele me passou. Tudo aquilo que ele disse. Por isso que nós devemos ver isso aqui, meus irmãos. As pessoas estão sendo extorquidas. Os pobres estão sendo oprimidos. E nós muitas vezes estamos ficando calados. Mas nós temos que falar. Nós temos que dizer, esse é o papel da igreja. Independentemente de quem seja que esteja fazendo isso. Independentemente de quem esteja fazendo isso. Seja político A, seja político B, seja pastor A, pastor B. Se ele estiver errando, nós temos que falar. Porque se isso acontecia, meus irmãos, naquela época, acontece nessa época também, meus irmãos. E essas pessoas vivem tranquilas, igual eles estavam fazendo aqui. Como essas mulheres diziam, traga vinho e vamos beber. Estavam vivendo tranquilamente, achando que estavam fazendo nada. Porém, meus irmãos, Deus é o Deus que ele vê tudo. E não adianta a gente ter esse jeitinho brasileiro, não. Porque Deus
Deus não deixa pecado impune, igual eu falei da outra vez. Deus sempre vai punir o pecado. E foi isso que ele falou aqui com essas pessoas. Olha o versículo 2. O Senhor Deus jurou pela sua santidade. Já pensou nisso aqui, meus irmãos? Deus jurar por a sua santidade. Deus não tem por quem jurar. Então ele jura por ele mesmo. Ele jura pela sua santidade. E é o que... qual foi esse juramento de Deus? Deus diz: virão dias que vocês serão arrastadas pelos ganchos. Aqui ele está se referindo às mulheres. Ele diz: vocês serão arrastadas. Vocês que estão fazendo isso, vai chegar um dia que eu vou punir o pecado de vocês. E Deus puniu. Essas pessoas aqui foram levadas depois para o cativeiro. Meus irmãos, Deus não deixa o pecado impune. Deus, meus irmãos, ele é um Deus santo. E por ele ser um Deus santo, ele vai punir o pecado. Seja meu, seja seu. Nós que somos crentes, ele perdoa os nossos pecados, mas nós vamos pagar as nossas consequências. Por isso que nós devemos orar, pedir a Deus que nos guie, não com as nossas forças, mas através dele. E Deus diz aqui, olha, Deus jurou pela sua santidade. Já pensou nisso, meus irmãos? Deus, ele é o Deus que ele pune o pecado. Mas alguém diz assim, mas Deus disse que ele era amor. E por que ele vai punir o pecado? É simples, meus irmãos. Aonde está o pecado? O pecado está em nós. O pecado não está numa cadeira. O pecado não está em nenhum canto. O pecado está em nós. Deus nos ama. E é por conta do seu amor que ele vai punir o pecado. É esse o Deus que nós vemos ao longo da Bíblia. E no versículo 3 ele diz, vocês sairão em fila pelas brechas e serão lançadas em direção do monte Hermon, diz o Senhor. Deus aqui, meus irmãos, está falando do castigo que aquelas pessoas iriam sofrer. Veja só. Deus, aquelas pessoas achavam que podiam manipular a Deus. E Deus aqui está falando desse castigo. Deus está dizendo aqui, olha, vocês estão vivendo uma vida tranquila? Vivam do jeito que vocês querem. Mas eu vou punir o pecado de vocês. Isso não vai ficar impune. Porque vocês que deveriam fazer a justiça, vocês não estão fazendo. Vocês estão oprimindo mais ainda. Vocês estão tirando daqueles que não têm. E eu vou punir o pecado de vocês. Meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, Deus vai fazer isso. Seja de quem é crente, que faz esse tipo de coisa, e seja de quem é ímpio. Todos nós vamos prestar contas diante de Deus, meus irmãos. Independentemente da nossa condição social. Seja você que tenha dinheiro, seja você que não tem. Seja você que tem um cargo muito alto, seja não tem. Você vai prestar conta diante de Deus. Nós vamos estar diante de Deus, prestando conta, por conta das nossas ações que nós fizemos. Essas pessoas estavam, meus irmãos, maltratando aqueles que eram pobres, aqueles que eram necessitados. E vejam que ele usa aqui, eles estavam esmagando os necessitados, eles estavam pisando em cima dos necessitados. E Deus disse que vai punir esse povo. Agora, acompanhe comigo dos versículos 4 a 13. O que é que ele vai nos dizer? E que tem por título em cima, a cegueira espiritual de Israel. Olha o versículo 4. Ele diz, venham a Betel e pequem. Venham a Gilgal, tragam os sacrifícios. Venham a Gilgal e pequem mais ainda. Cada manhã tragam os seus sacrifícios. E de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor.
veja só, meus irmãos, Amós aqui está sendo irônico. Amós está dizendo, olha, venham a Betel e pequem. Vão a Gilgal, que vão pecar mais ainda. Cada manhã tragam os seus sacrifícios, de 3 em 3 dias os seus dízimos. Meus irmãos, o povo estava prestando culto diante de Deus, prestava o seu sacrifício diante de Deus, agora pasmem, não tinha mudança de vida. Não tinha mudança de vida alguma. Porque viu aqui o início que ele disse? Eles estavam oprimindo as pessoas, mas depois iriam prestar o seu culto diante de Deus. Todo mundo estava vendo eles lá em pé, fazendo as suas orações, tudo isso. Mas eles estavam pecando mais ainda diante de Deus, porque eles sabiam da palavra de Deus. E eles estavam se fazendo diante de Deus. Meus irmãos, quantas pessoas nós temos hoje nos nossos meios que estão fazendo isso? Elas dão uma de crente na igreja, achando que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Porque aqui, Amós está falando ironicamente. Está dizendo, olha, venham a Betel e pequem. E no versículo 5 ele diz, ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado. E aqui tem algo bem interessante, meus irmãos. Fermento no pão era proibido. E até isso eles estavam fazendo diante de Deus. Estavam dizendo, olha, ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado. Eles estavam fazendo sacrifício de todo jeito, mas estavam fazendo. Estavam pousando de homens e mulheres crentes ali na frente. Mas Deus estava tudo, meus irmãos, vendo isso. Meus irmãos, quantas igrejas, quantos locais, meus irmãos, que nós temos hoje, estão fazendo dessa maneira. Prestando um culto que não tem nada a ver diante de Deus. E nós vemos o profeta dizendo assim, olha, tomara que tivesse alguém que fechasse as suas portas, porque eu não aguento mais. Deus dizendo a hipocrisia daquelas pessoas. Elas estavam cantando, elas estavam louvando, elas estavam ouvindo a palavra, fazendo tudo, jejuando, dando dízimo, mas a vida delas não correspondia a nada. A vida delas muitas vezes em segredo não correspondia à conduta que Deus quer, meus irmãos. Por isso, se nós estamos fazendo isso, nós temos que pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, eu estou pecando. E eu tenho que mudar de vida. Porque não adianta eu dar dízimo, não adianta eu dar oferta, não adianta eu cantar a Deus, não adianta eu ouvir a palavra de Deus se eu não mudar de vida. Esses homens e essas mulheres estavam fazendo isso. Eles estavam prestando sacrifício a Deus, mas eles não estavam mudando de vida. A palavra de Deus, meus irmãos, diz que nós devemos ir como nós estivermos. Mas a mesma palavra de Deus diz que nós devemos mudar. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que matava não mate mais. Pode ser que caia nisso, mas ele se arrepende e tenta não fazer mais isso. Porque isso é vida de santidade, meus irmãos. Essas pessoas estavam, meus irmãos, fazendo os seus sacrifícios diante de Deus, mas a sua vida não era mudada. Então, isso aí, meus irmãos, não quer dizer nada. E veja só o que eles faziam mais. Olha o final do versículo 5. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam. Meus irmãos, que coisa interessante. Esses homens e essas mulheres gostavam de se exibir. Eles iam dar os seus dízimos, eles iriam dar as suas ofertas, eles iriam prestar louvores a Deus, e eles gostavam de se exibir. Talvez como Jesus disse, que os fariseus e outros grupos lá gostavam de estar lá na frente, serem vistos, levantando a mão e fazendo isso. Mas a vida dessas pessoas não era mudada. E Deus estava vendo tudo isso. Eles podiam enganar o sacerdote, o sumo sacerdote. Eles podiam enganar várias pessoas, mas eles não enganaram
não enganavam a Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós percebemos que pessoas que estão no nosso meio há 10, 15, 20, 30, 40 anos, de repente elas saem. Elas estavam enganando dentro da igreja. Estavam tendo uma vida. E ninguém sabia. Mas, de repente, isso floresceu nela e ela saiu. E muitas vezes, meus irmãos, acontece que a igreja, que a comunidade sabe do pecado da pessoa, mas não quer punir o pecado da pessoa. E Deus vai cobrar isso. E muitas igrejas, meus irmãos, hoje eu tenho certeza disso, que não crescem por conta disso. Porque existe pecado no meio das pessoas. Tem um exemplo típico, meus irmãos, que é Acã. Acã lá em Josué, eu acredito que é capítulo de número 7. Eles vão e aí eles acabam perdendo. E aí Josué rasga suas vestes, quer pedir a Deus saber por que eles tinham perdido. E aí Deus olha Josué, tem pecado no meio de vocês. Acã tinha feito coisa errada, meus irmãos, diante de Deus. E Israel só veio ser abençoada por Deus depois que tratou com o pecado. Israel não podia ser conivente com o pecado. A igreja não pode ser conivente com o pecado. A igreja ela tem que ver e tem que falar, independentemente de quem seja. Seja políticos, líderes, seja quem for. Se a igreja vê que está errada, ela tem que falar. Porque a igreja é a voz de Deus, meus irmãos. Aqui nessa terra corrompida. Nós somos a voz de Deus nessa terra corrompida. E se nós não falarmos, meus irmãos, até as pedras vão clamar. Foi isso que Jesus disse. Então, vamos ter cuidado com isso. Mas acompanhe comigo o restante do capítulo, versículo 6. Olha o que ele diz. Também deixeis que vocês ficassem sem o que mastigar. Ou seja, sem o que comer. Deus disse, olha, também deixei que isso acontecesse com vocês. Em todas as suas cidades. E com a falta de pão em todos os lugares. Perceba que Deus castigou esse povo. Esse povo que estava vivendo antes em prosperidade. Os seus celeiros estavam cheios. Eles não sabiam aonde ia botar mais nada. E é isso que nós vemos. Eles não sabiam aonde eles iriam botar mais nada. Porém, Deus pune esse povo e pune na sua prosperidade. Eles não estavam mais sendo prósperos. Porque Deus diz, olha, todas as cidades eu tirei o que vocês tinham o que comer. E o mais interessante é o final do versículo 6. Olha o que ele diz. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Meus irmãos, nós vamos ver isso. Essa mesma frase aqui, 6 vezes no texto que nós estamos vendo aqui nessa noite. Deus castigou as pessoas, Deus mostrou que elas estavam erradas, mas o que foi que elas fizeram? Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Meus irmãos, Deus muitas vezes está trabalhando nas nossas vidas. Deus está vendo o nosso erro, Deus está vendo aquilo que nós estamos fazendo, mas como esse povo aqui, Deus olha e diz assim, mas você não quis se converter a mim. Você não quis saber daquilo que eu falei ao seu coração. Porque, meus irmãos, foi o título que eu disse. Um povo de coração duro. Eles aqui, meus irmãos, eles estavam com o coração puro diante de Deus, porque eles não quiseram se converter a Deus. Eles achavam que, diante das suas forças, podiam fazer alguma coisa, apesar de Deus ter castigado eles. E esse é o Deus que nós conhecemos. Esse é o Cristo que nós conhecemos. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo e mudam de vida, diz a palavra de Deus que sobre ele não permanece a ira de Deus. Esse é o grande contraste. As pessoas gostam de ler, meus irmãos,
As pessoas gostam de ver João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Certo? Ele diz isso. Mas no final desse mesmo capítulo ele diz isso. Mas aquele que se mantém rebelde contra o Senhor, sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele que está rebelde diante de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Veja só o que Cristo nos diz. Por isso que ele está dizendo, vocês têm que se converterem a mim. E veja só o que Deus fez. Olha o versículo 7. Além disso, Deus fez mais coisa com esse povo. Retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre outra, não. Meus irmãos, você que trabalha com sítio, você que trabalha com roçado, pegar um exemplo típico. Agora, junho. Junho é a grande colheita de milho, não é isso? Pamonha, canjica e várias outras coisas. Milho assado, cozinhado, não é isso? Se você que planta milho, se em 3 meses atrás, 2 meses atrás, você não tiver chuva, a colheita vai ser ruim. Não é assim que a gente sabe? Todo agricultor ele sabe disso. Se não tiver a chuva antes, a colheita dele vai ser ruim. E Deus disse aqui, além disso, eu retive a chuva, faltando ainda 3 meses a colheita. E Deus disse, fiz chover sobre uma cidade e outra não. Aqui, meus irmãos, nós encontramos a providência de Deus. Nós encontramos aqui a providência de Deus. Deus fazendo a um e a outros não. Porque Deus queria punir o pecado das pessoas. Olha, eu deixei que não tivesse chuva aí. Eu fiz isso. Mas vocês não se converteram a mim. E aí, meus irmãos, continuando aqui, ele diz, finalzinho do versículo 7. Um campo teve chuva, mas outro ficou sem chuva e secou. Deus disse, olha, um campo lá teve chuva, mas o outro secou. E tudo isso, quem fez foi eu. Porque vocês não quiseram voltar a mim. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não posso dizer aqui que eu não sou profeta igual a Amós. Não sou. Mas nós devemos crer numa coisa. Se Deus não mandou esse coronavírus, Deus ele permitiu. Porque nada acontece sem que ele saiba. Nada vai pegar Deus de surpresa. Talvez tudo isso, meus irmãos, está nos mostrando uma lição de que nós não somos nada. Potências mundiais aí estão sendo riscadas muitas vezes. Potências mundiais muitas vezes estão ficando sem dinheiro. Potências mundiais muitas vezes estão ficando sem a sua colheita, porque não tem ninguém que trabalhe. Potências mundiais muitas vezes que achavam que era alguma coisa diante de Deus e não é nada. E não é nada. Tenho certeza que se Deus quisesse acabar com esse vírus, Deus acabaria. Mas isso é, meus irmãos, para nos mostrar que nós não somos nada diante de Deus. Deus é aquele que ele faz chover, como diz aqui o texto, em um campo e outro não. E isso, meus irmãos, é uma lição importantíssima para nós. Países ricos que achavam que tinham uma ciência muito boa, que tinham uma medicina muito boa, tiveram aí milhares de pessoas mortas. Diante de Deus não são nada. Diante de Deus, meus irmãos, essas nações não são nada. Os reis muitas vezes querem ser alguma coisa, mas diante de Deus eles não são nada. Mas se um dia essas nações, essas pessoas se voltarem diante de Deus, Deus abençoa. Porque essas pessoas vão reconhecer que são pecadoras e que elas necessitam da graça de Deus. Já pensou que é algo bem interessante, meus irmãos?
naquela época, você aqui nessa cena, Deus dizendo, eu fiz chover num campo e no outro não. Já pensou aí você na sua fazenda? Está chovendo na sua fazenda. E você olha 5 metros depois, não está chovendo na outra. Você diz, mas que coisa interessante. Aí Deus diz, foi eu que fiz isso. Eu fiz chover em um local e no outro não. Tudo, meus irmãos, providência de Deus. Deus é aquele que comanda as coisas. Deus é aquele que nada vai passar despercebido a Deus. É esse o Deus que nós cremos. Agora veja o versículo 8. Ele continua falando mais coisas. Olha o versículo 8. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiam a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede. Olha só, pessoas de 2 ou 3 cidades saíam de uma cidade, queriam beber água em outra cidade, mas não matavam a sua sede. Veja só o que estava acontecendo com essas pessoas. Mas o que aconteceu com elas? Olha o final do versículo 8. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Perceba só. Deus fez chover em um campo e outro não. Deus fez com que a colheita deles não tivesse chuva 3 meses antes. Mas o que aconteceu? Eles viram tudo isso, mas não quiseram se arrepender dos seus pecados. Deus agora disse, olha, vocês foram beber água em outra cidade, não mataram sua sede, mas não quiseram se converter a mim. Olha o versículo 9. Eu os castiguei com o crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras e as oliveiras. Veja só. Lembra que dias atrás nós estávamos ansiosos porque lá na Argentina tinha uma nuvem de gafanhotos e já estava destruindo várias coisas. E nós estávamos vendo que isso entrar no Brasil. E as pessoas já estavam temorosas porque ia devorar várias lavouras. Imagine você aqui, Deus dizendo isso. Olha, foi eu que mandei. E eles estavam vendo tudo isso. Mas o que aconteceu? Olha o final do versículo 9. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Veja só, Deus começou a fazer várias coisas com eles. O que é que eles deveriam fazer? Se converter a Deus. E o que foi que eles fizeram? Nada. Eles não se converteram a Deus. Olha o versículo 10. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Lembra do Egito? Lá as 10 pragas do Egito, que houve também a dos gafanhotos. Eu fiz isso. Olha o que eu fiz. Matei os seus jovens à espada. Deixei os seus cavalos fossem capturados. E fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes. Veja só. Mas o que aconteceu com esse povo? Olha o final do versículo. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, Deus está dizendo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, continuei fazendo e vocês não se converteram a mim. Olha o versículo 11. Destruí algum de vocês como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. O que foi que Deus fez? Lá com Sodoma e Gomorra. Pecado estava vairando Sodoma e Gomorra. Mas ele salvou Ló, que estava lá dentro. Mas Deus diz, olha, destruí algum de vocês como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo. Vocês foram um toco de lenha tirado do fogo. Ou seja, uma pessoa que se queima, que morre diante daquilo. Mas o que aconteceu com as pessoas? Olha o verso 11. Mas não se converteram a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, veja só o que Amós aqui está nos dizendo. Desde o versículo 6, Amós está dizendo, olha, Deus fez isso com vocês, castigou vocês, choveu em um campo e outro não teve chuva antes das colheitas,
Entendeu? Vocês foram a outras cidades para matar a sede, mas ficaram com sede. Eu mandei gafanhotos, ferrugem, destruí algum de vocês, como fiz lá com Sodoma e com Gomorra, mas vocês não se voltaram a mim, vocês não se converteram a mim. Meus irmãos, que povo de coração duro diante de Deus. Deus diz: eu fiz tudo isso e vocês não se converteram a mim. E ele agora dá o veredito. Olha o versículo 12. Portanto, olha o que Deus vai fazer com eles. Portanto, assim farei com você, Israel. Deus está se dirigindo a seu povo. Olha, portanto, assim farei com vocês, Israel. E por que farei isso com vocês? E ele diz aquela frase que todo mundo conhece: prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. E como eu disse aqui a vocês, nós encontramos essa frase no texto: mas vocês não se converteram a mim, 6 vezes no texto. Se não for assim, conta comigo. Finalzinho do versículo 6, uma vez. Finalzinho do versículo 8, segunda vez. Finalzinho do versículo 9, a terceira vez. Finalzinho do versículo 10, quarta vez. Finalzinho do versículo 11, quinta vez. Aí vocês, mas Moisés, aonde está a outra? A outra está nessa frase: prepare-se, ó Israel, para se encontrar com seu Deus. Meus irmãos, aqui ele está chamando as pessoas ao arrependimento. É a mesma frase desse: mas vocês não se converteram a mim. Deus estava chamando as pessoas a se converterem a Deus. Por isso que ele está dizendo: olha, vocês preparem-se para se encontrar com Deus. Ou seja, arrependam-se dos seus pecados. Porque Deus vai julgar os seus pecados. Se convertam a Deus. Deixem tudo isso que vocês estão fazendo. E por que eles deveriam fazer isso? Primeiro, por conta dos seus pecados que eles estavam cometendo. E segunda coisa, por que eles deveriam fazer isso? Olha os versos de 12 a 13. O que é que ele diz? Porque ele, quem é ele? Deus. Porque ele, Deus, é quem forma os montes, cria o vento, declara aos seres humanos qual é o seu pensamento do seu coração. É ele que faz das manhãs as trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor dos exércitos, esse é o seu nome. Perceba bem, meus irmãos. O que é que ele está dizendo aqui? Primeiramente, eles tinham que se converter diante de Deus. Eles tinham que se preparar para se encontrar diante de Deus, porque eles estavam pecando. E segundo, porque Deus é o Deus que criou todas as coisas. Senão, olha as características. Porque Ele é que forma os montes. É Deus que fez tudo isso. É Deus que forma os montes. Não tem essas serras aí em Serra Redonda? Foi Deus que fez tudo isso. O que é que ele diz mais? É Ele que cria os ventos. Está você lá em cima na serra ou você lá embaixo e você escuta aquele vento. Quem foi que criou o vento? Foi Deus. Foi Deus que criou o vento. E ele agora ele sai da natureza e se volta ao ser humano. Olha o que ele diz. E declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Meus irmãos, Deus sabe de tudo. Ele diz: olha, e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Primeiramente, meus irmãos, as formas da natureza é as formas da revelação de Deus. Foi Deus que criou os montes, foi Deus que criou os ventos. E agora ele se dirige aos seres humanos e diz: olha, é Ele que declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele sabe tudo. É aquele que sonda os nossos corações. É aquele que, quando quer falar conosco, fala, meus irmãos. Veja só quem é esse Deus. E veja só o que ele diz mais. É Ele que faz da manhã trevas
e anda sobre os altos da terra. É esse Deus. É esse o Deus, meus irmãos, que faz de amanhã trevas. Lembra quando Jesus Cristo está lá na cruz? E era cerca ali de mais ou menos 3 horas da tarde, diz que Cristo morreu. E diz a Bíblia que começou a vir trevas sobre a terra. Ou seja, o sol escureceu. E o centurião que estava lá perto de Jesus Cristo viu tudo aquilo e disse, este realmente era filho de Deus. Quem foi que fez isso? Foi Deus. As pessoas ficaram atemorizadas, porque viram aquele negócio. Mas quem fez aquilo? Foi Deus que fez. E diz mais o texto. E anda sobre os altos da terra. Meus irmãos, o mundo, os planetas, o cosmo em si, é a morada de Deus. Deus anda onde Ele quer. A gente não anda, a gente muitas vezes tem o local que a gente anda. Mas Deus, Ele anda por onde Ele quer. Diz aqui o texto que Ele anda sobre o alto dos montes. E Ele termina esse versículo dizendo, Senhor, Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Está vendo esse Deus aqui que faz todas as coisas? O nome dele é o Deus dos exércitos. É Ele que faz todas as coisas. Ou seja, meus irmãos, é o Deus que manda em tudo. É o Deus que cessa guerras. É o Deus que faz cessar tudo. É o Deus que castiga. Mas esse é o Deus que luta pelo seu povo. Por isso que ele diz, Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Não é qualquer Deus que as pessoas adoram por aí, mas é o Deus dos exércitos. Aquele que sempre falamos, que alguém dizia, nós estamos vindo no nome do Deus dos exércitos. As nações tremiam. E é esse mesmo Deus que fala. Quem está falando é o Deus dos exércitos. Por isso que ele diz, olha, vocês se convertam a mim. E eu termino, meus irmãos, com algumas lições para nós. Primeiro, Amós estava vivendo um momento difícil aqui. Um momento de injustiça diante dos pobres e dos necessitados. E ricos estavam fazendo o que queriam com ele. E Amós vem e denuncia isso aqui. Como eu disse, essa é a tarefa da igreja de fazer isso. E como eu costumo sempre dizer, a igreja não precisa de ideologia. A igreja não precisa ser de esquerda, ser de direita. A igreja não precisa ser marxista, liberal. A igreja não precisa disso. A igreja não precisa ter teologia da libertação. A igreja não precisa ter teologia da prosperidade. Mas a igreja precisa ter Deus. A igreja precisa ter Cristo. E onde é que nós encontramos Deus e Cristo? Através da sua palavra. Por isso, conhecemos mais a palavra de Deus. Para que alguém não chegue dizendo, mas fulano disse isso, fulano disse nada. A Bíblia já diz tudo a mim. A Bíblia já diz tudo a mim. Segundo, meus irmãos, cuidado com os nossos cultos diante de Deus. Cuidado com os nossos cultos diante de Deus. Como nós vimos aqui no versículo 4. As pessoas estavam cometendo o pecado diante de Deus, mas iam fazer os seus sacrifícios. E Deus estava vendo tudo aquilo. E são pessoas muitas vezes que gostam de aparecer. Porque dão isso e dão aquilo na igreja, porque tem uma vida que muitas vezes transpira santidade, mas que não tem nada a ver. E Deus, ele está vendo tudo isso. E Deus, ele castiga se a gente não andar dessa forma. Terceiro, meus irmãos, se nós estamos pecando diante de Deus, se nós estamos vivendo uma vida que não seja comprometida diante de Deus, lembre-se desse versículo, finalzinho do versículo 2. Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com seu Deus. E aqui eu mudo, não querendo colocar algo ao texto. Eu digo assim, prepare-se, igreja do Senhor, igreja brasileira, igreja de Serra Redonda, prepare-se para se encontrar com o seu Deus.
igreja brasileira, igreja de Serra Redonda, igreja do Senhor Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados e volte-se a Deus. Se é uma igreja que está cometendo pecado, arrependa-se do seu pecado e volte a Deus. Porque Deus está vendo tudo. E quarto, meus irmãos, o Deus que nós vamos prestar contas é nada mais, nada menos do que o Deus Criador. É o Deus que fez os céus, é o Deus que fez a terra, é o Deus, como diz aqui que nós vemos, forma os montes, forma as serras, forma, meus irmãos, os ventos, e diz ao ser humano qual é o desejo do seu coração, o Deus que sonda os nossos corações, é o Deus que transforma o dia em trevas, é o Deus que está vendo tudo. E quem é esse Deus? Deus dos exércitos é o seu nome. Por isso, meus irmãos, que nós possamos ver o que Deus tem a nos dizer. Por isso que nós possamos nos guiar da sua santa palavra. Quando alguém vier, meus irmãos, colocar ideologia na sua mente, dizer que você tem que se guiar, seguir bem, não siga. Siga a palavra de Deus, você sabe o que você tem que fazer. Leia mais a palavra de Deus. Leia mais aquilo que Cristo tem a nos falar. E nós não precisamos mais de ninguém, nós não precisamos de políticos, nós não precisamos de líderes que estão aí muitas vezes extorquindo as pessoas. Mas nós precisamos de Deus, nós precisamos denunciar o que essas pessoas estão fazendo. Que Deus nos abençoe e que coloque essa porção que foi lida nos nossos corações. E agora, meus irmãos, nós vamos ver os nossos pedidos de oração. Eu vou pedir licença aos irmãos que eu vou olhar aqui de lado. Tá no notebook, mas aqui tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Primeiro pedido de oração aqui, deixa eu ver aqui. Acho que foi da nossa irmã Taninha. Diz assim: vamos orar por nosso irmão Tiago, que Deus restabeleça a sua saúde, para que possamos estar juntos domingo, glorificando ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, minha irmã Taninha? Que Deus abençoe o nosso irmão Tiago, que realmente ele esteja pronto para aquele dia. E você, domingo, vá no intuito de adorar a Deus. Mantenha todas as precauções devidas. Vá de máscara. Entendeu? Vai ter álcool em gel lá, passe na mão. Ah, mas eu sou do grupo de risco. Fique em casa, meu irmão. Mas você que não é, vá adorar a Deus. Mas talvez você diga: mas Moisés, eu sou do grupo de risco, mas eu quero ir. Vá, mas tome as providências cabíveis. Mas tenha sempre isso. Deus está no comando de tudo. Irmã Gorete aqui colocou orar por toda a família da igreja. Irmã Zefinha colocou orar pela minha família, a nossa saúde e Serra Redonda e os missionários. Não sei se os irmãos aí têm mais algum pedido de oração para que nós possamos orar e que também os irmãos vejam os pedidos de oração e coloquem esses pedidos aqui que nós estamos vendo. E tenha certeza que Deus vai ouvir os seus pedidos. Porque Deus, ele gosta de abençoar os seus filhos. Nós temos Jesus Cristo, aquele que é fiel e que através dele Deus concede as suas bênçãos. Não sei se os irmãos têm mais algum pedido, senão nós vamos orar, encerrando mais esse culto diante do nosso Deus. Espera aí mais um pouco, ver se chega mais algum pedido, mas eu acho que é só isso mesmo que nós temos orado ao longo do tempo. Por isso, vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Baixe sua cabeça e vamos pedir a Deus que Deus conceda esses pedidos que foram feitos e a mensagem que foi feita nessa noite. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem colocado nos nossos corações, ó Deus.
Senhor, abençoa essa palavra que foi feita nessa noite, ó Deus, que primeiramente ela venha entrar no meu coração, ó Deus, e depois entrar no coração dos irmãos, ó Deus. Que nós possamos ler mais a Tua palavra, ó Deus, e orarmos mais, no intuito de termos, ó Deus, a Tua direção, ó Pai. E nós possamos, ó Deus, denunciar os pecados que muitas vezes é cometido, ó Deus, por líderes religiosos, por políticos, ó Deus. Como nós vimos aqui, pessoas, ó Pai, que estavam oprimindo, ó Deus, os pobres, os necessitados, ó Deus. E que nenhuma ideologia, ó Pai, venha entrar nos nossos corações, ó Deus, mas que a Tua palavra venha entrar, ó Deus, nos nossos corações, porque nós só precisamos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, nos ajuda, ó Deus, a sempre estar caminhando contigo, ó Deus. E abençoa, ó Pai, os pedidos que foram feitos aqui nessa noite, ó Deus. Que o Senhor atenda, ó Deus, porque nós confiamos em Ti, ó Deus, e nós confiamos que o Senhor é aquele que atende os nossos pedidos, ó Deus. Abençoa a volta dos irmãos domingo que vem lá em Serra Redonda. Que os irmãos, ó Pai, venham compromissados a ouvir a Tua palavra, a louvar, e que os irmãos, ó Deus, tomem as precações devidas, mas que ouvem, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus. Abençoa a Tua cidade, ó Deus, em Serra Redonda. Que a igreja Batista em Serra Redonda venha continuar a ser luz na vida daquelas pessoas ali daquela cidade, ó Deus, e que venha a impactar a vida daquelas pessoas ali, ó Deus. É isso que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que Ele coloque tudo isso que foi feito nos nossos corações, e se Deus quiser, estaremos juntos domingo no intuito de louvar ao nosso Deus. Que Ele nos abençoe.